Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Petcast. E hoje nós temos duas convidadas aqui mas muito especiais mesmo, que elas vieram falar sobre um assunto assim, ó, que eu sou apaixonada, né? Porque quem não sabe ainda, eu vim da causa animal, resgatei animais por muitos anos, e elas vieram falar um pouquinho sobre essas questões de resgate, de ONG, principalmente de pets com deficiência, que é o projeto delas aqui. Já já eu apresento elas melhores. Mas, antes de tudo, se você quiser ser patrocinador do nosso podcast, pode entrar em contato aqui conosco. Também falar um pouquinho sobre a nossa marca, que é um plano marketing. Nós somos uma agência de marketing, onde nós trabalhamos em alguns segmentos, como, por exemplo, gerenciamento de redes sociais, tráfego pago. Também trabalhamos com criação de site, estamos aí no mercado. Se você quiser conhecer melhor também, vamos deixar o nosso link aqui. E bora lá, vamos apresentar aqui as nossas convidadas de hoje. A Andressa, que ela já participou aqui de um episódio conosco, falando sobre adoção. É um dos nossos episódios aqui, até estava falando com ela aqui. Lá no TikTok, é um dos cortes que mais... Todo dia a gente tem engajamento nesse corte lá. E também com a Larissa, que elas são do Instituto Cão de Rodinhas. E hoje nós vamos falar sobre esse mundo maravilhoso aí de animais, principalmente desses bebezinhos que têm deficiência, que nem o Argus. Aí tem a nossa querida, ela é recém, né, entrada na família aí, ela ainda está se adaptando, que é a Ginger. E também... Ai, esqueci o nome. Zafir. A Zafir. Não é? Então, assim, hoje nós temos aí vários petzinhos aqui no nosso episódio de hoje. E antes de qualquer coisa, Larissa, seja bem-vinda. Obrigada pelo convite, né? Acima de tudo, por trazer essa causa à tona. Obrigada mesmo. É que, na verdade, assim, o meu propósito, né, primeiro com a We Love Pets, sempre foi com o mundo animal, né? E aí, depois, agora com o Petcast também, a gente está dando continuidade nisso, né? Conta um pouquinho sobre você, como que você entrou nesse mundo animal, conta um pouquinho da sua história, para poder a gente conhecer um pouquinho. Então, tá bom. Bom, esse aqui é o Argus, né? Que é o meu filhotão aí. Como eu te falei, ele tem quase 8 anos, então já não é nem um bebezão, ele já é um senhor, né? O Argus foi o principal motivo, né, de ter iniciado um projeto chamado Cão de Rodinhas, que esse ano evoluiu para uma ONG, né, depois de 6 anos de existência de projeto, como um projeto voluntário. Não tenho formação veterinária nem nada, eu sou professora, trabalho em outra área. Mas com a minha experiência como tutora, eu fui puxada, né, para esse universo aí dos animais com deficiência. Então, o Argus é meu desde pequenininho, né? Eu adotei ele num sítio, sem deficiência, um pet comum, né? E ele foi atropelado quando ele tinha 1 ano e meio de idade, né? E com isso, assim, dos menores problemas foi o traumatismo da coluna, né? Porém, foi o que deixou a sequela mais permanente. Então, ele teve algumas consequências maiores naquele momento, que foi traumatismo craniano, pulmão perfurado, teve parada cardiorrespiratória. Então, ele quase se foi, né? Quando ele foi para o hospital. Nesse momento, né, quando eu soube que ele não ia mais voltar a andar, a primeira coisa que eu fiz, né, com todo bom tutor, foi perguntar para o querido Google o que fazer, né? O que eu faço com um animal que não vai andar mais, né? Ele vive bem, como eu adapto a minha casa. E, para o meu horror, eu não encontrei nada disponível, nem em inglês, português, em espanhol, no que fosse, como adaptar ao nosso dia a dia, né? Existia só cadeira de rodas, e só. Então, eu acreditei no começo que a cadeira de rodas era a minha salvação, né? Aí, eu comecei a entrar no universo das redes sociais para contar um pouquinho essa história do Argus, né? Da recuperação dele, na verdade, do acidente. Não era nem, né, com o intuito de virar um projeto e depois uma ONG. E lá eu conheci muitos tutores. E esses tutores que também tinham animais com deficiências diversas, que foram eles a minha rede de apoio, que me trouxeram as informações corretas, né? Que eu
conseguir adaptar meu dia a dia com ele e ele ter qualidade de vida. Então, depois disso eu, como forma de agradecimento, eu pensei realmente em montar um projeto de conscientização, né? Que eu dei nome do Cão de Rodinhas, que era, na verdade, o nome do Instagram do Argos, e hoje virou o nome da ONG, né? E com o intuito justamente das pessoas não se sentirem sozinhas quando acontecer isso com elas, porque acontece, né? A maior parte dos animais, eles não nascem com deficiência, eles se tornam animais com deficiência. Então, quando um tutor passa por isso, ele se sente muito sozinho, com pouca informação. E graças a Deus, assim, nos últimos 6 anos, a gente tem conseguido ajudar muita gente, muitos tutores, e, inclusive, levar uma nova mentalidade para a própria classe veterinária, né? O Argos, ele teve 3 indicações de eutanásia, porque lá no hospital mesmo, o neurologista dele disse assim, não, você não vai dar conta, né? Você não vai dar conta, não, vai ser muito trabalhoso. Daí eu perguntei, ele vai sofrer, né? Ele vai estar em sofrimento? Eu falei, não, mas ele não controla o xixi, não controla o cocô, ele vai se arrastar, vai atrofiar. Ok, mas ele vai sentir dor? Ele falou, não. Eu falei, então eu não vou. Por que eu vou matar meu cachorro por causa disso, né? E eu até falava o seguinte, né? Uma mãe que tem um filho com deficiência não vai mandar o filho para uma eutanásia. Até porque é crime, né? Mas por que para o animal pode? Né? Então, eles têm muito aquela... infelizmente, né? Alguns veterinários têm ainda a mentalidade do sacrifício por invalidez. Só que a invalidez está na nossa cabeça. Né? É uma forma de preconceito. Então, quanto a isso, a gente acaba ajudando os tutores com a informação correta e também evitando algumas eutanásias sem necessidade de acontecerem por termos veterinários preparados para acolher esses tutores, né? E você começou essa sua rede social, foi direto no Instagram Foi já? pelo Instagram, começou pelo Instagram. E você tem Facebook hoje ou só Instagram? Temos Face, site, YouTube e TikTok. Hoje estamos conectados. Eu tenho até que achar vocês lá no TikTok, Sim. Porque o restante eu tô aí agora. A gente é bem mais ativo no Instagram, claro, que foi onde tudo começou, né? Mas a gente está, aos poucos, espalhando para as outras mídias, porque é importante. Quanto mais pessoas forem atingidas pela informação correta, a gente sabe quantas pessoas não podem ser beneficiadas, os animais especialmente. E eu sei o quanto... A gente fala, né, que nós aqui não ajudamos só os animais, a gente ajuda muitas pessoas. Porque quem entra maior questão emocional são os tutores. Porque para os animais... tanto faz. Para eles nem sabem que ficaram animais com deficiência, para eles, tudo continua como era antes, como sempre foi, né? Para eles, é sempre daqui para frente. Então, essa mentalidade de sofrimento, de dó, de pena, vem muito da pessoa. Então, a gente ajuda muitas pessoas também. E outra coisa, assim, que você falou aí, que é em relação a isso, né? Esse fato de você estar nesse primeiro momento. Eu já passei por essa situação. De você tá com um animal que ele tá com uma deficiência e você fala, tá, e agora? O que eu faço, né? Essa informação, ela é importante. E para quem não sabe, né, vocês alcançam aí nível nacional, né? Não é nível somente Curitiba, tá, Sim. gente? Elas estão aí nível Brasil mesmo. Tem membros aí em tudo quanto é parte aí que eu já vi, até vocês aparecendo aí. Então, assim, eu fico muito feliz pelo projeto de vocês, né? Eu já tinha conversado com a Andressa sobre isso, né? E eu tô te conhecendo agora também, né? E eu fico feliz mesmo que o projeto, ele é tão bom, assim, sabe? Eu já conheci o projeto, só para vocês terem ideia, lá de onde eu estava, lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Uau. Então, assim, realmente vai longe. Ele chega. Né? Que legal. Hoje é uma prova de que chega longe pois mesmo. Que legal. Não, isso é muito bom saber. E a gente tem hoje voluntários no Brasil inteiro, porque como a gente trabalha, né, de uma forma de conscientização, a gente tem essa capilaridade virtual também, ou por correios, né, quando são os impressos. Então, a gente tem voluntários que são selecionados no Brasil inteiro. Uma das nossas diretoras é de São Paulo, então a gente consegue transformar isso em algo nacional, né, pela própria função do Instituto. Ah, bacana. Andressa, conta um pouquinho sobre você, como que você entrou aí nesse mundo animal, conta um pouquinho da sua história aí pra gente conhecer você também.
Então, meu nome é Andressa, eu sou daqui de Curitiba mesmo. Conforme eu falei no último episódio, eu sou cachorreira desde criança, né? Aprendi tudo com a minha mãe. E a minha história com o cão de rodinhas começou lá em 2019, quando a minha cachorrinha Maia ficou paraplégica. E também, mesma coisa, fui no Google para ver o que podia fazer, o que eu podia fazer para ajudar ela, para deixar ela mais confortável, mas igual a Lari, zero, não tinha nenhuma informação. A única informação que tinha era a cadeirinha de roda, e daí a gente não sabia aonde comprava, como que fazia, tudo. E comecei a pesquisar na internet e pelo Instagram eu achei o perfil do Cão de Rodinhas, que foi ali que começou a nossa história. Deixa eu ver assim. E desde então eu comecei como participante, né, do clube lá do Cão de Rodinhas, aprendi muita coisa, principalmente com a cartilha, né, para esses cuidados iniciais que você tem que ter com o pet com deficiência. E foi evoluindo, né, com o passar dos anos, e daí lá em 2022 eu acabei entrando para a parte de voluntariado, né, fiquei com a parte dos eventos, né, que a gente sempre fazia os encontros, né, mensais e depois bimestrais. Sim. Então, eu fiquei encarregada disso, e daí esse ano que virou ONG, daí eu acabei sendo convidada para fazer parte da diretoria. Então, hoje eu sou diretora do voluntariado, agora eu que comando todos os voluntários, né? E está sendo bem legal, assim, é uma experiência incrível, assim, e igual a Lari falou, para mostrar para as pessoas que os pets com deficiência podem viver e viver muito bem, às vezes melhor até que a gente, né? Então, é bem legal, assim, é um projeto bem importante, não só para a causa animal, mas para veterinário, até para as pessoas, porque, como a Lari falou, a gente ajuda bastante tutor também, porque para os animais, assim, eles se adaptam de uma maneira incrível, rápida, assim, para eles não faz diferença nenhuma andar, não andar, enxergar, não enxergar, então a gente tem que trabalhar principalmente o emocional dos tutores, porque para os tutores é um baque muito forte, assim, inicial, né? Então, a gente tem que ajudar da maneira que a gente puder. Eu tenho a sensação que é como se fosse um luto, né? Sim. Porque é igual com a gente humano, né? Quando acontece um acidente ali com um familiar seu, ou alguém que é próximo, você fala, tá, e agora? É como se você tivesse perdido uma partezinha. Com certeza. E aí você tem que parar, respirar e falar assim, não, calma aí, agora tem toda uma outra vida, outra adaptação, todo um outro processo, né? Aqui na cartilha tem um capítulo específico que é o luto da situação anterior. Então, porque as pessoas normalmente associam luto com morte. Mas não, o luto ele pode ser por uma situação que mudou, né? Uma mudança muito grande na vida. Então, pode ser um divórcio, pode ser um filho que saiu de casa, pode ser uma pessoa que se tornou uma pessoa com deficiência, um animal que se tornou um pet com deficiência. Tudo isso tem todo um trabalho, né? De todo o processo do luto mesmo, né? Você tem a negação, depois você tem a raiva, você tem, né? A tristeza e até culpa, a culpa, exato, até você processar. Então, isso não tem como você não passar por isso. Eu passei por isso, a Andressa com certeza também passou. Todos os tutores que, assim, pensam o que eu podia ter feito para prevenir, para evitar. E, assim, eu falo para todos os tutores, você fez o melhor que você podia com a informação que você tinha no momento. Né? E, às vezes, a maioria das doenças não tem como você prevenir. Falando em relação às causas de doença, assim. Então, aconteceu e você tem que, claro, passar por toda essa fase do luto, mas tentar seguir em frente, ver o que é melhor para o pet, né? Sempre pensar nele antes e não na gente, né? Tentar não ser egoísta nessa hora, assim. Tentar pensar o que é melhor para eles e como eles vão viver melhor, adaptar a casa. Tem tudo isso que a gente vai falar ainda mais para frente, né? E assim, a Andressa, né, ela até citou, né, por que ela entrou. Ela entrou por conta da Maia, né? E assim, a gente não tá aqui para um momento triste, mas a Andressa, ela acabou de perder praticamente a sua nenenzinha, né? Mas a gente tá aqui para poder falar dela também, e eu fico emocionada, gente, porque Você acabou de vê-la, né? Acabou de encontrá-la. Entendeu? Então, assim, um serzinho aí de luz que trouxe muita coisa boa para a família, para todo mundo que esteve com ela, né? Ela participou de alguns eventos aí nossos também, e a gente fica muito feliz da vidinha dela aqui nessa terra, e agora ela só é luz aí no céuzinho dos cachorros, né? A gente fala que a Maia era a chefinha, porque ela estava sempre nos eventos
fazendo a fofoca dela. Dando ordem em todo mundo, orientando. mundo. Parecia que ela era a host dos eventos, assim. Porque ela latia pra todo mundo. Ela conversava assim, vai você pra lá, você aqui agora. E sempre que eu não tinha alguma gravação de qualquer coisa, seja um vídeo nosso, né, para conteúdo, ou mesmo uma reportagem, ou imprensa, o pessoal adorava botar o microfone pra Maia, a Maia falava Dava a entrevista tudo, dela tudo. ali. E, assim, para quem quiser ver, né, esse nosso episódio, depois o Darwin vai colocar o link aqui, que ela estava aqui presente conosco aqui. Eu fico muito feliz de ter trazido você aqui. Que bom que deu para ela participar, né? Porque foi assim, né? Foi um período curto, assim, né? E eu fiquei muito feliz. Você conseguiu contar a história dela e tal. Vocês vão ver, esse episódio é um dos melhores que a gente tem aqui. E, bom, vamos lá falar um pouquinho sobre isso, né? Os desafios, os benefícios, como que vocês fizeram para poder viver com esses animais ali no dia a dia, as adaptações, por exemplo, que a Andressa já falou um pouquinho aí pra gente. Conta um pouquinho, Lari, e depois a Andressa também conta um pouquinho do que ela fez com a Maia aí pra gente. Assim, olha, no início, eu vou dizer que eu tive que reinventar a roda porque eu errei muito. Né? Como eu não tinha uma informação muito precisa, clara do que fazer, era muita tentativa e erro, né? Depois que veio a questão da cartilha, a conversa com os tutores, com os veterinários, aí ficou muito mais fácil eu listar para você quais são as principais adaptações que um tutor precisa ter, né? Num caso, por exemplo, de um animal que paralisa, a cadeira de rodas não é a principal ferramenta e nem a primeira que você tem que ter, porque ele só pode usar por 40 minutos, né? Então, o que acontece? Você precisa ajudar ele a ter um ambiente em que ele não vai forçar demais a articulação da parte que ele mexe. Então, ele não pode estar num piso muito liso. Inclusive, os pisos lisos, né? Que é a forma como a gente humaniza o ambiente dos animais. Eles vivem num porcelanato, vivem num piso, né, de madeira, laminado. E isso força muito a articulação deles no geral, paralisados ou não, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque como eles se arrastam só agora com duas patas, em geral, tem que ter passadeira emborrachada pela casa, ou tapete, EVA, né? Então, você vai fazendo algumas adaptações ao longo da casa, né? Não precisa necessariamente reformar a casa e transformar esse piso, mas precisa ter esse cuidado com o escorregadio. Agora, o que eu acabei fazendo reforma lá em casa... eu tirei uma área externa que o Argo sempre gostou de brincar, era um piso de garagem, né? Aquele piso que é antiderrapante para ninguém escorregar quando chove, quando molha. Só que para eles é um perigo, né? Porque quando um animal fica tetraplégico, né? A área paralisada, em geral, não tem sensibilidade. E essa falta de sensibilidade faz com que ele se arraste e se machuque e não para. Né? Diferente de qualquer pessoa que está com sensibilidade, machucou, né? Queimei, tirei a mão, cortei, tirei o dedo, para eles não. Então, eles continuam se arrastando ad eterno e vai até o osso. Então, isso tem que ser um dos cuidados maiores que a gente tem que ter com o arrasto. Até porque eles perdem a musculatura também, né? A maioria atrofia, né? Então, fica muito mais sensível, né? Isso. Então, essa parte, assim, eles acabam... Eu troquei o piso, eu decidi por fazer isso e deu uma qualidade de vida melhor, porque ganhou um espaço maior para correr, brincar, enfim. E eu sempre coloco meia ou saco de arrasto, né? Que são os itens têxteis mesmo, né? De peça de roupa ali que eu consigo ajudar ele a não se machucar por causa do atrito. Outras adaptações que a gente tem que fazer em casa, por exemplo, animais no geral, assim, não só... os paralisados, mas aqueles que gostam de subir e descer de sofá, subir e descer de escada, em geral não pode, né? É uma das causas da paralisia, inclusive, os pets poderem subir no sofá e descer do sofá, subir na cama e descer da cama. Isso é uma das coisas que as pessoas mais fazem de errado, sem saber. Porque eles acham, eu tô né, trazendo carinho, aconchego pro meu pet, mas não, gente, esse impacto é extremamente prejudicial. As pessoas não sabem o quanto isso pode estar dando uma hérnia de disco, uma lesão, né? Então, sempre rampinha para subir e descer de sofá, para subir e descer de cama, ou, se possível, não, né, permitir. E outras adaptações aí, realmente, é comedouro elevado, né? Isso tanto para o animal com deficiência quanto para o não, né? E no dia a dia, o que mais altera a nossa rotina é fisioterapia, né? Porque as pessoas acham que fisioterapia é só para o animal voltar a andar,
mas não é justamente para dar uma qualidade de vida maior, retarda a parte da atrofia, ele fortalece a musculatura que ele vai usar mais, ele tira as dores, né? É uma forma de dar analgesia por questão de esforço. Não é que ele tem dor crônica, mas quando ele corre muito, ele força só esses membros. Então, como a gente faz musculação, tem aquela dorzinha muscular, eles também têm. Então, também para tirar essa compensação da musculatura deles, né? Então, pelo menos uma vez por semana, o Argos vai na físio. Eu acho que a Maia também ia, né? Uma vez por semana? Ou o tratamento da Maia era um tratamento combo. Era um monte, a Maia né? fazia acupuntura, porque, na verdade, o caso da Maia é um pouquinho diferente do Argos, né? Que o Argos foi um atropelamento e o da Maia era uma doença degenerativa que foi paralisando ela de baixo para cima até ela ficar tetraplégica, né? Então, a Maia, ela fazia fisioterapia também pelas mesmas causas, né? Para fortalecer a musculatura ali, para evitar dor, porque a Maia, diferente do Argos, ela não se arrastava. Então, eu tinha o problema de ferida, mas era mais escara de decúbito, né? Então, a gente tinha que mudar a Maia de posição cada 2, 3 horas ali, tudo. No final, infelizmente, acabou aparecendo umas feridinhas ali que a gente conseguiu controlar da melhor maneira possível. A Maia fazia acupuntura também, que, nossa, ajudava muito ela, assim, eu chegava lá, a Maia tá com a bexiga, tá com sangue na urina, tá com febre, tá com dor, o estômago dela não tá legal, fazia acupuntura assim e a cachorra virava outra, assim. E o ozônio, que a gente começou a fazer também depois de um tempo, que é uma atividade nova, assim, né? Na medicina humana ainda não na medicina humana ainda não é né? aprovado ainda, mas no veterinário, sim. A gente vê que faz muito efeito bom isso, então ajuda a aumentar a imunidade, tira a dor também. Teve alguns pontos, inclusive, que a Maia, geralmente, ela não sentia da metade para baixo do corpo, assim. Mas tinha pontinhos ali, quando injetava, porque injeta o gás mesmo, assim, injeta direto do lado da coluna, assim. Tinha pontinhas que, a hora que punha a agulha, a Maia pegava e olhava para trás. A gente falava, mas a Maia, teoricamente, não sente nada ali. Então, a gente viu várias evoluções pequenas, claro, né? A Maia, a gente sabia que nunca ia voltar a andar, mas que funcionaram super bem para adaptar a qualidade de vida dela. Então, até o último dia de vida dela ali, ela teve a melhor qualidade que a gente pôde dar, né? Então... É que eu já tive, né? Resgate... sequela de sinomose era igual a Argos, assim. Andava do jeitinho, assim. Igualzinho, com a mesma energia, porque, gente... E rapidinho, né? Ele tem a energia de uns 20 cachorros, eu falo, né? Tem. E ela tinha muitas feridas. Então, a gente fazia ozônio nela e melhorava, assim, muito, muito mesmo. Então, às vezes, os tratamentos alternativos, eles também fazem muita diferença na vida do animalzinho ali, né? E eu acho, assim, muito importante essa questão de acompanhamento veterinário, Sim, né? Com certeza. Porque a gente, às vezes, fica meio assim, tá, e agora? O que eu faço? Então, o especialista, ele também vai te orientar com algumas coisas que você fala assim, bom, pode me ajudar com isso. Porque foi um especialista que me falou, olha, faz esse tratamento aqui, Legal. vai ser melhor para ela e tal. Então, assim... a gente tem que buscar também orientações médicas, tá, pessoal? Né? Sim. Não é só sem o que a gente tá dúvida. falando aqui é leigo, né? Então, sempre procurar um atendimento veterinário antes. Porque, por exemplo, a Maia, todo dia, praticamente, ela tava num especialista diferente. É que a Maia, tadinha, ela era um combo de... até os veterinários brincavam, assim, que a Maia era uma enciclopédia, porque... Eles aprendiam e estudavam. Porque realmente, as coisas que a Maia tinha, até hoje ninguém conseguiu explicar, assim. A Maia ela nunca teve um diagnóstico definitivo. Primeiro a paraplegia, depois ela teve uma paralisia do rosto, daí 2 meses depois ela ficou cega e ninguém nunca soube dizer o que era e se estava relacionado uma coisa com a outra. Eu lembro quando a Maia ficou cega, que foi da noite pro dia também, eu lembro que eu levei a Zafira, porque a Zafira é da mesma cria, é irmã mesmo, assim. Então, eles pediram para levar a Zafira, para examinar a Zafira também, para ver se ela já tinha alguma alteração, que se ela podia ficar cega, talvez, alguma coisa assim, para ver se não era alguma coisa genética, né? Mas como a Zafira, graças a Deus, não tinha nada, assim, daí sempre ficou nessa dúvida do que realmente se estava tudo relacionado ou se a coitadinha era premiada e estava acontecendo um monte de coisa ao mesmo tempo, né? E a deficiência, né, dos animais, elas são iguais às nossas. Então, tem animal que ele é surdo, tem animal que, nem você falou, né, a Maia acabou ficando cega. Então, as adaptações, eu acredito que elas são diferentes. São diferentes. E é muito na prática, né?
cada um vai ter a sua experiência, cada um vai ter a sua forma de estar levando aquilo ali e falar assim, bom, isso aqui funciona, isso não funciona. Sim. Então, é muito aprendizado diário, né? E tem muita coisa, assim, que a gente conseguiu compilar essa cartilha porque a gente teve depoimento de 200 tutores a nível nacional. Além disso, veterinários especialistas de área que ajudaram a gente a descrever o dia a dia, né? E ali tem pet cego, agora na segunda versão tem dos pets surdos, né? Então, adaptações pontuais para cada caso. Mas ainda assim, a gente tem personalidade do animal. A própria causa, né? A causa, né? Sim. Então, por exemplo, a paralisia, ela pode ser sequela de cianose, que é uma questão neurológica, pode ser uma questão de doença degenerativa, que é um caso de uma hérnia de disco. Pode ser a questão de um trauma, que é igual ao do Argos. E o trauma, ele muda muito a questão da qual é a vértebra que pegou. Porque aí vai paralisar um ponto diferente. Então, a maior parte dos animais que paralisaram, né, da parte de baixo, eles não controlam o xixi e cocô. Porque pega ali, né, aquele controle do esfíncter. Porém, tem animais que não pega. Então, assim, ele é paralisado, mas ele controla a hora que ele vai fazer xixi e cocô. Então, cada animal é um animal, cada um tem uma personalidade que reage diferente à forma, à hora de trocar a fralda, né? Se ele vai se comportar ou não, se ele vai se entediar ou não, né? Pelo ambiente que ele tá, vai também de cada tutor e de cada animal. Só pra você ter ideia, a nossa lá, ela levantava a bundinha pra fazer cocô e xixi que e comer. Então, assim, Sim. tanto que a gente nunca nem colocou cadeirinha de rodas nela, assim. A gente até comprou a cadeirinha, ela ficou muito incomodada e ela não tinha, assim, nada além daquilo e aí ela ficava sem cadeirinha mesmo, Sim. sabe? Então, assim, a cadeirinha a gente fez a vaquinha lá, tava lá quando precisasse, tudo, mas no geral ela não gostava da cadeirinha de jeito nenhum, queria nunca cadeirinha. A maior parte dos pets não gostam, tá? Não é que eles não gostam, eles preferem ficar sem. Eles gostam daquele momentinho ali, beleza, vou dar aquele pique, vou correr que nem um doido. Mas, assim, eu falo pra todo mundo, né, em relação à cadeira de rodas, é igual uma bicicleta. Então, quanto tempo você aguenta ficar sem parar andando de bicicleta? Então, normalmente as pessoas falam, 10 minutos. Então, imagina ficar meia hora, contínuo. É o que acontece com eles. Né? Então, eles têm Porque que eles têm que segurar o peso da cadeirinha, né? Eles têm que... Com a musculatura da frente, geralmente, Exato. né? Então, assim, não é uma coisa simples também, né? E eles ficam muito mais à vontade sem, né? Realmente é um equipamento pontual para um momento pontual do dia. Andressa, fala um pouquinho pra gente aí sobre as questões de preconceitos, assim, porque a gente sabe que em todos os lugares e todas as situações existe o preconceito contra o japonês, contra o branco, cabelo liso, enrolado e por aí vai, né? E assim, com os pets acontecem a mesma coisa. Conta um pouquinho como que aconteceu isso com você, como que você lidou com essa situação. Conta a sua experiência pessoal pra gente aí um pouquinho. Bom, no caso da Maia, ela, no começo, ela ficou paraplégica por 6 anos, né? No começo, ela ia muito mais, ela tinha uma cadeirinha no começo, né? Daí, depois, a gente teve que passar para um andador. Mas, geralmente, a gente saía com ela com um carrinho, como se fosse eles falam, um carrinho de bebê, mas é específico para cachorro, né? E quando a gente saía na rua, a primeira coisa era... Mas o que é isso? Por que essa cachorra tá na cadeirinha aqui folgada? Que não sei o quê. E a Maia já respondia ela mesma, né? Ela já, não tem nada a ver. E daí, no começo, eu lembro que eu ficava até meio sem resposta, assim. Eu falava, não, gente, mas calma, ela não anda, né? Ela precisa dessa cadeirinha, desse carrinho, assim, para se locomover, porque ela não consegue andar. Daí, no começo, tinha a pessoa, tá, desculpa, tal, e pegava e saía. Só que depois de um tempo, assim, que você vê que o preconceito, além dela ser vira-lata, também que tem esse preconceito, tudo, chegou uma hora que eu falei, não, gente, eu preciso começar a me defender. Impor, não é? né? Me impor, assim, porque não é. Porque, assim, tem os casos que as pessoas levam por estilo, assim, tem, mas, assim, você não pode julgar logo de cara, assim, porque você não sabe o que está acontecendo, né? Eu acho. Então, quando começou a acontecer isso recorrente, às vezes eu ia levar a Maia na fisioterapia, a gente ia a pé, porque era a pé assim, ela ia no carrinho, a pessoa parava e falava assim, olha... E a gente colocava, teve uma época que a gente fez para todos os carrinhos, né? Um patch de uma cadeira de roda, o símbolo, né? Do cadeirante, assim, e a gente colocou bem grandão em todos os carrinhos, assim, mas a pessoa primeiro julgava para depois falar.
Eles Então, falam, como é que é? Tá humanizando, agora que vocês ficam chamando de filho. Cachorro tem que ir no chão. Agora, e assim, são coisas completamente diferentes, necessidades completamente diferentes. Gente, só um pouquinho, deixa eu tirar essa garrafa do Argos, senão vai fazer uma bagunça. Agora sim. Tanto, a camiseta que eu vim hoje é uma das camisetas que a gente traz, né? Que é Me Respeita, tadinho não. Justamente por causa do preconceito que tem. E isso é derivado do capacitismo. E né? depois desse julgamento, né? Tá na cadeirinha. Daí você fala, mas ela, cachorra, no caso da Maia, ela é paraplégica e não enxerga, ela precisa ir passear. Ai, tadinha dela. Daí vem o tadinho. Aí vem o tadinho e eu falo, não, ela não é tadinha, você não tá vendo que ela tá latindo pra você, tá falando pra ela que ela tá se divertindo, ela tá escutando o passarinho, ela late pro passarinho, chega na pracinha, eu coloco ela na grama, ela cheira a grama, eu vou com ela junto, tal. Então, assim, não é questão de ser coitadinha ou ter esse preconceito do cachorro no carrinho, por exemplo. Às vezes precisa, você tem que entender a primeira situação pra depois julgar, entendeu? E tem o que eu falo assim, né? A consequência da eutanásia por sendo um sacrifício por invalidez, como se falava antigamente, vem muito do capacitismo, né? E o capacitismo, ele é um preconceito na sociedade. Então, pessoas, no geral, olham uma criança cadeirante. Ai, que dó, pecado, né? Daí, olha uma pessoa cega. E a pessoa sofre, realmente se dói pela pessoa, como se ela realmente fosse menos capaz de viver bem, de ter independência, de fazer as coisas dela. Então, de pessoa para pessoa acontece o capacitismo em que elas têm menos lugar na sociedade, menos oportunidades e tudo mais. Com os animais, ele vai para um ponto um pouco mais grave, que é a eutanásia. Né? Então, as pessoas, além de terem dó, inclusive, veterinários que indicam a eutanásia, porém, os tutores já chegam pedindo eutanásia. Porque falam, não, ele tá sofrendo. Quem tá sofrendo é o tutor, e não o pet. Entende? Então, essa é a grande diferença que a gente tenta trazer à luz, né, a consciência das pessoas de que o animal não está sofrendo. Se ele não está com dor crônica, claro, existe animal que está sofrendo de outras questões, dor crônica, é um câncer, é isso, aquilo, terminal, é uma coisa separada. Um animal só porque não enxerga, ou só porque... O Argo vai destruir o estúdio. Jesus, Argos. Daí eu olho para as pessoas e falo, gente, tadinho de mim. Um exemplo na prática aqui, ó, a cara dele. Ele fica tipo assim, não fiz nada. Não sei quem fui, né? Já tava derrubando uma cadeira, destruindo uma garrafa. É assim, gente, eles são animais como quaisquer outros. E eu falo assim, o Argos, ele continua sendo o cachorro que ele sempre foi. O que estava mudando era na minha cabeça no começo. Isso foi uma das coisas maravilhosas que foi um veterinário que falou, né? Quando eu falei, um animal com deficiência, ele fica com depressão? Ele falou, não. Sabe o que acontece? É que o tutor olha com pena para ele e começa a tratar diferente. Não brinca mais, não dá risada, olha com tristeza, para de sair para passear. Aí o animal pensa, o que eu fiz de errado? E aí o animal fica deprimido, mas não por causa da deficiência, e sim porque a forma como o tutor começou a olhar e tratar mudou. Então, isso que a gente tenta trazer a consciência das pessoas. Para eles, tanto faz. Sim. Tanto faz. E eu olho assim, né, também, essa questão... Eu vejo, assim, que as pessoas, elas olham também até com um certo nojo pro animal deficiente. Por exemplo, que usa fraldinha, né? Porque acha que o animalzinho, só porque ele tá com a fraldinha, ele já tá sujo, fedido, enfim. Cara, juro pra vocês, aqui nesse estúdio não tem um cheiro de animal aqui, tá? Então, assim, estão melhor que os meus, porque os meus lá estão precisando com cheiro de cachorro. Mas é cheiro de cachorro, gente. Estão precisando até tomar um banhozinho lá, só não mandei porque meu cachorro, ele tá meio ruinzinho, e aí até hoje ele vai fazer uns exames lá. E aí, se eu mando um, eu tenho que mandar outro. Porque lá é assim, um grudado no outro o dia inteiro. Aí eu falei, vou esperar, né? Mas tem isso também, né? Ai, nossa, o nojo também aparece, né? Então, assim, são vários sentimentos que o ser humano, ele tem, que já vem, às vezes, com ele, que ele aprende com outras pessoas, entendeu? Mas isso daí cabe, acho que a gente que tem consciência, né? Falar, não, peraí, que nem a Andressa falou. Não, calma, teve uma hora que ela cansou. Falou, não, meu animalzinho, não é porque ele tá aqui na cadeirinha de rodas que ele vai o tempo todo tá sofrendo, chorando, de dor, não sei o quê. Então, assim, acho que as escolhas, elas são individuais e o respeito, ele é comunitário, entendeu? Exato. Então, assim, a gente respeita o outro e todo mundo vive em harmonia e é assim que tem que ser a sociedade como um todo, né?
E falando um pouquinho sobre essa questão de cadeirinhas, né? Você falou assim, é só 40 minutos. Como que é essa adaptação? Como que é esse inicial ali para quem está começando, né? Porque, de fato, às vezes tem animal que nem a gente já citou aqui que não gosta mesmo, mas tem uns que gostam de estar ali, aquele momentinho que nem você falou, para dar aquele pico de energia e sair correndo, né? Então, assim, é diferente ele andando aqui, que nem o Argus tá, e ele na cadeirinha, né? Então, o que acontece? Em primeiro lugar, né, é entender que a cadeirinha de cachorro tem uma função completamente diferente de uma cadeira de rodas humana, né? A cadeira de rodas de um cadeirante humano é para passar realmente o dia inteiro. Vai dar a liberdade, a mobilidade para a pessoa. No caso do animal, ele é um equipamento de exercício. Então, exercício e fisioterapia. Por quê? Porque a coluna dele, como ele não tem mais a postura comum, né? A postura que ele teria com as 4 patas, ele precisa deixar as costas em posição de estação, que é aquela, né, com as 4 patas no chão. Isso ajuda a alinhar a coluna, ajuda ele a gastar energia, exercitar. Se a gente vai na rua, por exemplo, né? Vai arrastar, vai sujar, nem que seja o saco de arrasto, mas vai sujar. Não, bota na cadeirinha, ele não arrasta, ele nem encosta no chão, é só a patinha normal mesmo. Então, isso é justamente para você sair pra rua, passear uma meia horinha, levar ele para cheirar as coisas, dar um pique de corrida no parque, ou mesmo para fisioterapia. Em sessão de fisioterapia, tem pets que usam a cadeira de rodas justamente porque ele fica numa posição já correta, o fisioterapeuta ou o fisiatra consegue já manipular o pezinho, a cauda, do jeito que precisa. Então, o que é importante entender? Em primeiro lugar, nunca é urgente a compra de uma cadeira de rodas. Porque todo mundo vem assim, urgente, meu cachorro tá se arrastando, ele tá ferido. Eu falei, calma, a cadeirinha não vai resolver o problema do arrasto. O que vai resolver o problema do arrasto é piso de EVA, saco de arrasto, outras coisas. Então, a cadeira de rodas é para exercício e tem animais que não podem usar. Então, quem tem que indicar isso é um ortopedista ou um neuro. Eles têm que avaliar, ou um fisiatra, fisioterapeuta, eles têm que avaliar se o animal está seguro para usar ou não. Porque tem animais que estão ainda pode ser um pinçamento, pode ser alguma coisa na medula que ainda é recuperável. E se você deixa ele na cadeira de rodas, ele não vai estimular corretamente os pés e ele pode perder a possibilidade de voltar a andar. Então, isso tem que ser com acompanhamento veterinário. Cadeira de rodas não é barata, né? Não adianta você comprar no Mercado Livre, porque ela tem que ser feita sob medida, altura, peso, né? Tudo compensado para o teu animal. O material da cadeirinha também Ele muda, a da Maia era em 3D, tem outros que usam de ferro, outros que usam de alumínio. E assim, não é algo barato para você comprar e não usar. Então, por isso que eu falo, gente, calma. O primeiro animal tem que se recuperar, se é uma lesão, né? Ou tem que ter o diagnóstico correto para aí você decidir se vai usar ou não. Todo mundo gosta de mostrar a cadeira de rodas porque é uma coisa esteticamente legal. Puxa, é um cachorro de rodinhas, que legal, olha que bonitinho, né? Tanto que quando a gente vai fazer as fotos, a gente sempre fala, gente, vamos botar eles na cadeirinha, porque eles adoram, assim, a gente gosta, a gente mostra e chama atenção também para as pessoas olharem, eles são cadeirantes, eles vivem bem, que legal. Mas o dia a dia desse animal não vai ser na cadeira de rodas. Então, esse é o mito que a gente fala, né? Eu não sei como é que foi para você, quando você descobriu da cadeira. Porque o da Maia, assim, como a lesão da Maia estava bem instável no começo, então no começo ela nem podia ir na cadeirinha. E tem isso também, porque primeiro você tem que saber o que está acontecendo ali. Porque cada caso é um caso, né? O do Argus foi um atropelamento, o da Maia era uma doença degenerativa, então você precisa saber o que está acontecendo para ver se você pode manipular o cachorro. O cachorro, o gato, né? Porque tem gato que usa também. Então, você tem que primeiro saber o que está acontecendo para ver, para daí falar com o veterinário, ver se realmente precisa dessa cadeirinha, se pode, tudo. A Maia foi uma que se adaptou super bem. Eu lembro até hoje, assim, a primeira cadeirinha dela foi uma cadeirinha de alumínio e era cadeirinha mesmo, igual de 2 rodas, assim. Eu lembro que a hora que a moça tava... Porque eu não sabia nem colocar ela na cadeirinha. Eu lembro que a moça foi me ensinar. A hora que ela foi amarrar a patinha da Maia para trás, ali, as patinhas de trás, a Maia simplesmente saiu correndo, assim, tipo, deixa eu ir passear agora, assim. Mas tem cachorros que não se adaptam, que não gostam, tudo. A Maia, no caso dela, assim, ela se adaptou tanto com a cadeirinha quanto com os 2 andadores que ela teve depois. Ela só parou de querer ir no andador depois que ela ficou cega. Porque daí eu acho que ela ficou com medo, assim. A gente colocava ela travava, assim, tipo, eu não vou sair do lugar. Dependendo do lugar que ela conhecesse, o cheiro, acho assim, ela ia. Mas a maioria, depois que ela ficou cega, assim, ela não quis ir mais. Aí veio as consequências, né? Ela acabou engordando, daí perdeu massa muscular. Envelheceu também, porque ela estava com quase 12 anos já, tudo. Então, teve várias
situações além da cadeirinha, assim, que tem que ser vistas também para ver paralelo, se... né? Em paralelo, para ver se... E o que é esse saco de arrasto que você tanto tá falando? Como que ele é? Explica um pouquinho, porque eu tenho certeza que as pessoas... Tem gente que nem sabe o que é. Então, gente, olha, aqui na cartilha eu tenho até uma foto. Não sei se vai dar pra ver ali. Mas qualquer coisa o Darwin coloca Legal. na edição pra Ó, nós. tá aqui, né? Esse primeirinho aqui. Então, Aham. basicamente, ele assim... Ele é quase como se fosse Deixa eu mostrar um aqui. peitoral. E ele vem um saco mesmo, em que o cachorrinho fica dentro. E ele é um material resistente. Então, ele fica como o Argus tá agora. Normal, livre. E pode ir para lugares mais ásperos, sem ter o perigo dele se ferir. Né? O saco de arrasto ele não tem limite de tempo, porque justamente ele não pesa, ele não modifica a postura, então não tem problema. A única questão é, xixi, cocô, e você tem que estar controlando, ou usar uma fraldinha completa ali para não dar acidente. Mas fora isso, assim, é uma das soluções que são interessantes, tá? Mas também é importante falar com o veterinário antes, porque se o animal ele tem a possibilidade de voltar a andar, ele, com o saco de arrasto, ele impede. Porque ele fica ali guardadinho, ele não tem o estímulo, né, na base das patinhas para isso, né? E uma coisa que é importante dizer em relação... Voltando um pouquinho em relação à cadeira de rodas, eu falo para os tutores que me pedem isso, né? Eu falo, gente, é melhor não usar cadeira de rodas do que usar uma cadeira de rodas do tamanho errado. Porque você vai acabar machucando o animal em pontos que você nem imagina que ele pode machucar por causa da cadeira de rodas. Então, você tem que ter realmente um bom fabricante ou alguém que tenha a responsabilidade de fazer as medidas corretas, o peso correto, para aí colocar o animal na cadeira certa. Ao invés de ajudar, só atrapalha, né? Sim. Então, assim, a pessoa tem que ter consciência, noção do que ela tá fazendo, né? E principalmente, sempre, gente, procurar a orientação veterinária de um especialista, porque tudo que as meninas estão falando aqui é em relação às experiências delas, como elas fizeram. Mas você aí que tá ouvindo, procure um especialista, porque tem Cada caso é caso. Porque não é assim, a pessoa, ela... E tem gente que acha que é assim, né? Mas tá bom. Falando um pouquinho sobre brincadeiras. Como fazer esse pet ser ativo, brincar, ter uma vida social. Como que você fez isso, Andressa? Na verdade, é uma coisa assim que vai acontecendo, né? Cada cachorro, igual a Larissa falou, cada cachorro tem a sua personalidade, tem seu jeito de brincar, gosta mais disso, daquilo e tal. No caso da Maia, ela gostava bastante... A Maia era chefinha, então primeiro ela gostava de dar ordem e ela gostava de bichinho de pelúcia, aqueles que faziam barulhinho assim. Só que era muito engraçado, porque a Maia desse filhote, ela sempre foi muito metódica. Então ela tinha os favoritos delas. Então, esse ninguém podia pegar. Às vezes, o cachorrinho do meu irmão lá em casa pegava assim, ela ficava louca da vida, latia até a gente pegar. E não pegava babado. Se tivesse babado de outro cachorro, não pegava, tinha que lavar pra daí devolver pra ela. Exigente. Desse jeito, exigente. E depende muito do cachorro. O Argus é um que gosta de correr, né? Ele gosta de andar pra lá e pra cá e brincar, muito, joga a bolinha, ele vai muito. atrás, tudo. Então, você tem que continuar como se nada tivesse acontecido. Exato. Assim, a sabe? brincadeira é a mesma, A brincadeira verdade. é a mesma. O que eu brinco com ele hoje é igual o que era antes dele paralisar. Não muda, assim. Mas é que o Argus, ele é diferente, né? Não é, menina. Ele tem muito que é doidinho igual. Essa energia. Olha, eu vou te chamar um dia pra ir num dos nossos encontros. Você vai ver que Passou loucura a foto que é. ali do encontro da praia. Nossa, que loucura que saiu é. Um correndo pra cada lado. E um correndo pra cada lado. A gente queria gravar um vídeo de todo mundo junto. É um correndo pra cada lado. Um indo pra água, outro indo comer areia, rolar na areia. Então, assim, eles são animais muito amados. Então, acho que isso reflete muito nessa felicidade deles, sabe? O fato da gente realmente não tratar eles com pena. Tratar igual. Se é pra dar bronca, dá bronca mesmo. Fez coisa errada, vai dar bronca. Fez coisa legal, vai dar um petisco, entende? É você tratar ele como sempre foi tratado. Não ter o preconceito, porque o preconceito tá na nossa cabeça e não na deles. E assim, o Argus, uma coisa que eu falo pros tutores é o seguinte, né? Claro que, como eles não têm a mobilidade total, eles vão ter uma limitação de espaço quando eles estiverem sozinhos. Porque a gente sempre tem que estar de olho quando é uma coisa mais... Eles estão aproveitando para dar uma voltinha no estúdio. E assim, é importante que, né, entendendo que eles vão ter um espaço mais reduzido quando eles estão sozinhos em casa, não são todos que podem ficar sozinhos, mas
grande parte consegue ficar sozinho em casa. O Argus é um caso. Eu trabalho fora, meu marido também. Eu sei que ele fica num espaço um pouco mais reduzido do que ele ficaria se ele andasse com as 4 patas, porque eu tenho que controlar onde que arrasta, onde que não. Então, o que é a minha responsabilidade como tutora? É o famoso enriquecimento ambiental. Ele tem que ter atividade, que ele possa sozinho, né, se entreter. Então, garrafinha, caixa de papelão, né, bolinha e coisas assim que ele possa se entreter. Senão, o que pode acontecer? O animal, ele começa a ficar ansioso, né, como um animal que tem muita energia acumulada. E acaba acontecendo, assim, em casos pontuais, não na maioria, mas em casos pontuais, em que o animal começa, inclusive, a se mordiscar, sabe? Na área que ele não sente. Né? Começa a mordiscar o pezinho, pode acabar se machucando por ansiedade. Então, é importante a gente deixar um ambiente rico para ele brincar. E, óbvio, chegou em casa, né? Trocou a fralda, bora brincar, bora gastar energia que ficou acumulada. Né? A Maia era uma, quando ela enxergava, no meu quarto, assim, a cama ficava embaixo da janela. Então, sobrava um tanto assim e ela, na época, ela conseguia ainda ficar sentada. A diversão dela era... Eu morava numa rua sem saída... A diversão dela era ficar olhando o gato do vizinho que ficava provocando ela lá fora, assim. Então, nossa, ela ficava 1 hora, 40 minutos, 1 hora lá, latindo pro gato, e daí ela ficava brava, daí vinha a Kiara, que foi minha outra cachorrinha que também já faleceu, ficava junto, assim, que a gente chamava ela de subchefe lá em casa. Que a Maia ensinava as coisas para ela, assim. Então, ela ficava ali se divertindo, tem que tomar sol também, isso é uma coisa que a gente não pode esquecer, porque daí tem que fortalecer também essa parte. Eles têm que... Cachorro gosta de comer grama, às vezes, quando tá com dor de barriga, tem que pôr eles na grama lá também. Ele tem que ser vida normal, assim, sabe? Se eles estão acostumados a brincar e correr com bolinha, com enriquecimento ambiental, essas coisas, tem que fazer tudo como se fosse antes, assim, nada muda. Claro, se não tiver nenhuma limitação, né? Nenhum contexto novo agora, eles têm que viver normalmente. Falando um pouquinho, né, sobre a cartilha, você trouxe também um outro livro que esse livrinho é presente para você. Depois eu falo. Falando um pouquinho sobre a cartilha, onde que o pessoal pode encontrar essa cartilha, essas informações, porque assim, né, como a gente já conversou aqui bastante, tem muita falta de informação referente aos assuntos de cãezinhos que ficam deficientes, precisam de cadeirinha, enfim. Aonde eles te acham para poder conseguir uma cartilha dessa? Tem algum custo? É gratuito? Como é que funciona essa cartilha? Então, a cartilha ela foi desenvolvida, né, com o intuito de ser gratuita, né, a distribuição. Tanto tem a versão online, tem a versão impressa. E quando foi escrita, né, são vários autores, então tem um médico neurologista, ortopedista, um veterinário fisiatra, oftalmo, dermatologista, tudo junto de mais 200 tutores que deram as opiniões do dia a dia deles, e a gente compilou tudo isso numa edição. Essa publicação, ela é a nossa principal ferramenta de conscientização, então qualquer pessoa que precisar, seja tutor, protetor, seja um curioso que quer aprender, caso o meu animal paralise, que eu faço, pode pedir lá no nosso Instagram mesmo, no link da bio, ou no nosso site, então é Cão de Rodinhas, né, as redes sociais, ou cãoderodinhas.com.br no site, e a pessoa só coloca os dados dela, a gente já manda, tudo sem custo. Então, o que é importante, em geral, né, as pessoas entenderem, a nossa ONG é a primeira ONG oficialmente a trabalhar exclusivamente com essa causa. Então, essa publicação é realmente uma das primeiras que existem oficialmente sobre o assunto, né? E isso a gente consegue levar a público de forma gratuita porque as empresas e pessoas ajudam a gente a imprimir. Porque existe um custo para nós, né? Imprimir cada uma dessas dá em torno de R$6, R$7, mais o custo de correios, embalagem. Então, não é um custo baixo. Porém, grandes empresas, pequenas empresas e pessoas físicas ajudam a gente mensalmente ou periodicamente a fazer essa impressão e distribuição, né? Então, até falo, né? Quando uma empresa quer ajudar, patrocinar, a gente coloca o logo bonitinho para também a gente agradecer esses parceiros, né? E quem quer te ajudar, né? Como sendo um apoiador da causa aí. Como que funciona? Lá no link também ele tem esse acesso? Sim. Ou manda um direct? Como que funciona? Então, a gente tem, no próprio site, né, do Cão de Rodinhas, tem o link do Apoia-se. Então, o Apoia-se é uma plataforma em que a pessoa pode ajudar a partir de R$1 por mês. E é isso, eu falo realmente, gente, de um em um a gente vai
conseguir ajudar muita gente. Então, tem gente que ajuda com 1, ajuda com 5, com 10, com mais, enfim. Mas a pessoa entra como um apoiador mensal. E esse apoio mensal ajuda muito a gente a fazer não só a impressão de cartilhas, mas também a gente consegue comprar insumos para pets que a gente ajuda de protetoras parceiras. Então, são 48 animais que a gente ajuda todo mês. Claro que é uma ajuda singela, perto do que elas precisam, mas a gente chama eles de afiliados, né? São 48 ao redor do Brasil. E além de qualquer apoio financeiro que venha, tanto de pessoa física quanto de empresas, a gente consegue reverter em ações de conscientização, impressão e envio de cartilha, mas também financiar uma palestra que a gente vá, se desloca até o lugar, atenda essas pessoas, né? Faça um workshop dentro de um grupo de pessoas que querem aprender mais sobre esses animais. Então, tudo ajuda, porque o que a gente faz no nosso trabalho é sem custo, né? Para quem pede, para quem solicita. Então, os nossos custos são ajudados pelas pessoas que apoiam. Porque, na verdade, assim, tá, gente? Tudo tem custo nessa vida, né? Então, né? Pode citar aí os seus apoiadores. As pessoas vai ser difícil, né? As pessoas mandam um coraçãozinho, gratidão. Agora, as marcas que estão aí, tem algumas marcas, né? É mesmo? Então, tá bom. É que eu tenho o meu telespectador ali, que às vezes ele faz pergunta, hoje ele não fez pergunta. De quem ajuda, quem apoia. Cita que é bom porque tá isso incentiva que outras empresas... Outras marcas, principalmente marcas, né? Porque tem tantas marcas grandes aí que poderiam estar ajudando e às vezes nem conhecem também, né? Então, se você é do marketing aí de uma empresa grande aí, aproveita para poder colocar a sua marca aqui também. Então, assim, o primeiro apoiador aí que fez uma grande impressão de tiragem dessa cartilha, a gente já passou de 10 mil. Ai, que legal. Impressas e foi até para Portugal, não é só no Brasil, já foi para fora. Foi a Fórmula Natural, que é uma marca da Admax, então tem o Instituto Admax, que é o braço social deles, que nos apoia tanto com cartilha quanto com doação de 1.200 tapetes higiênicos por mês para os afiliados. Temos aí Pet Love, né, que é o nosso mais novo apoiador aí, que trouxe para nós uma visibilidade gigantesca, que a gente fez em conjunto uma ação que se chama Love que Transforma. Então, a cartilha, inclusive, está lá no site da Pet Love para baixar. Então, é um incentivo muito bacana. Que legal. Temos também Granado, que já fez várias doações, inclusive impressão, né? A Granado, para quem não sabe, também tem uma linha pet, então a gente também divulga isso deles. MSD, né, que tem o Bravecto, então eles também fazem doação de... Imagina, Bravecto é uma coisa assim que a gente sabe que é importante, a gente sabe que não é barato, que precisa, né? Todo antipulga, anticarrapato, ele realmente tem um custo alto. Sim. Então, a gente traz isso em doação para as protetoras, que é muito importante. Então, a MSD é uma grande parceira nossa. Temos parceiros aí, Pineal 3D... Tem ali também Animal Clinic. Animal Clinic, eles foram os coautores com a gente. Então, dessa cartilha específica que está aqui, Animal Clinic escreveu junto conosco, os veterinários. E na segunda edição ampliada, que foi lançada agora, no mês passado, aí vem com mais coautores da Pet Love, da equipe veterinária. Então, aí já está com um corpo veterinário grande que está com a gente nessas cartilhas. Temos também o Bicho Velho, que é uma marca nova de roupa, focada na causa animal, e eles doam 100% do lucro deles para o Instituto Cão de Rodinhas e um outro instituto também. Então, assim, são marcas maravilhosas que apoiam. O Z-Dog apoia a gente já há muito tempo. Tem que participou, né, de parceiro. Tem a Montec. A Fórmula Natural. Aí temos aí a Pamela, que é Pamela Toledo, que faz a parte de design para nós. Desculpa, o que? A Fórmula Natural. Eu falei. Foi a primeira. Temos aí, gente, assim, de parceiros que passaram por nós, né, pontualmente, teve Hiperfarma, teve vários outros parceiros que também fizeram um apoio pontual. Então, eu quero ajudar vocês, Medinvet, Profisiovet, que eles fazem assim, eu vou te patrocinar 100 cartilhas. Beleza, a gente faz 100 cartilhas ali com o logo da pessoa. Então, isso ajuda muito. E assim,
os apoiadores do Apoia-se, que são pessoas físicas, são pessoas que estão de mãos dadas com a gente já há 6 anos. Tem gente que está apoiando ali no site há muito tempo. Então, de grão em grão, a gente vai conseguindo fazer uma grande ação nacional. A gente foi crescendo realmente organicamente aos poucos. Editora Inverso, que sempre é a editora que publicou essa cartilha, então é uma publicação oficial. Eu até peço e incentivo que quem é professor de medicina veterinária, né, quem é pesquisador da área, que leve esse material também para a bibliografia das pesquisas, porque... Para dentro, né, da Exato, universidade. Porque, exatamente. assim, tem muitos veterinários aí que também desconhecem esse mundo, né? O que eu falo assim, né, os veterinários são fantásticos porque eles sabem tudo o que tem que fazer com aquele animal no ambiente veterinário, né? Ali no ambiente em que está controlado, no hospital, numa clínica, em que eles têm a estrutura. Mas tem muitos que desconhecem o dia a dia da enfermaria, que é o nosso ali do tutor. Então, e não tem como eles descobrirem também sem eles terem essa experiência em casa. Então, isso já ajuda demais nessa conscientização, incentiva que os cursos de medicina veterinária coloquem a cadeira de reabilitação como oficial, não só como optativa, né? A gente conversa com muitos professores que têm chamado a gente para semana acadêmica, para congressos, a gente faz palestras, a gente participa tanto em formação técnica de veterinários, quanto em universidades, a gente está incluso. Então, quem quiser nos chamar para participar disso, a gente vai com o maior prazer. Inclusive, quando as pessoas vão pedir a cartilha ali no nosso site ou nas redes sociais, tem gente que chega assim, eu sou professora, eu quero pedir 50. Por quê? Por aquela turma ali de formandos que ele quer distribuir, fazer uma aula específica sobre isso. Ou, eu sou médico veterinário, eu tenho X pacientes, eu sou neurologista, ortopedista veterinário. Então, ele já pede 30 cartilhas para deixar na mesa dele, entende? Então, é uma ferramenta mesmo. Então, para nós, é uma ferramenta que ajuda a gente a chegar no tutor mais preparado, mas também para o médico veterinário é interessante para ele ajudar a orientar o paciente de uma forma mais fácil, porque isso aqui é uma linguagem super casual. A gente traz uma linguagem muito fácil de entender, com muitas imagens. E o Argos trabalhou muito nessas fotos aí, que fez todas as poses para troca de fralda, fisioterapia. Tá aí, né? Ganhando carinho. Tá aqui ganhando carinho de mim. Eu tô aqui só que faço carinho na cabeça dele. E aí tem o livrinho dele também. Então, assim, são trabalhos... A gente tem várias frentes de conscientização. Então, tem aí com o tutor, tem com os médicos veterinários, tem com as protetoras, que a gente usa a cartilha para elas conseguirem uma adoção um pouco mais fácil, porque aí fala, olha, esse animal tem isso, tá aqui a cartilha, vai junto com o animal, é quase um manualzinho ali do dia a dia. Né? E a gente tem uma frente de conscientização, que é com esse livro infantil aqui, que eu trouxe de presente para você. Eu não sei se tem criança na família, mas já fica aí para ti. A gente tem. A minha sobrinha é fanática por esse livro. Ela tem 10 anos. Ela vai gostar. E ela tá louca, assim, pra ler. Assim, ela tá numa fase que ela que quer ler, sabe? Sim, que ela já lê. Então, o livro, ele surgiu quando eu estava grávida, né, do meu bebê. O Argo já estava comigo, já estava paraplégico já faz um tempo. E eu escrevi esse livro pensando, assim, em como é importante... Porque eu refleti muito, assim, eu tô criando um bebê que vai crescer normalizando completamente o animal paraplégico. Para ele, o cachorro é assim, é assado. Tem cachorro que anda com as 4 patas e tem cachorro que não, e tá tudo bem. E eu pensei, como seria importante para as crianças, no geral, entenderem isso e normalizarem isso? Então, essa história do Argos, ela o Argos, o Cão de Rodinhas, né, que é o nome do livro, a gente... Eu trouxe a história do Argos, mas de uma forma fantasiosa, divertida. Tem um campeonato de agility ali, e tem todos uns desafios de como que ele começou a usar a cadeira de rodas, mas é baseado em fatos reais, então isso é bacana. E a gente faz muita contação de histórias em escolas. Então, a gente leva os animais lá, as crianças amam, né, conhecer o personagem, e também outros cãezinhos voluntários que vão junto com a gente. Então, a gente faz contação de histórias desde crianças lá da educação infantil, com 4 aninhos, e vai até crianças maiores, né? E crianças maiores a gente leva a história do livro, mas também já leva a cartilha para eles entenderem mais dos cuidados. E também a gente vai, nessas visitas às escolas, a gente fala que a gente está plantando uma sementinha do bem.
né? A criança ela já cresce sabendo que o animal não precisa ser sacrificado só por causa disso, não é motivo, né? Só isso não seria um motivo. Se ele vê um vizinho que tem um animal que paralisou, se o animal na própria casa um dia vier a ter uma deficiência, ele já vai falar: ai, mãe, eu lembro daquela história, tá tudo bem, né? Normalizar isso. E outra coisa, isso já faz uma alusão também a crianças com deficiência. Então, ele olha para um amiguinho que é cadeirante, um amiguinho que tem alguma deficiência, ele vai lembrar da história do Argus, né? Como se fosse uma fábula, né? Um personagem que é animal, mas ele consegue ter essa empatia em relação a que uma pessoa com deficiência é capaz, é feliz. E o que é interessante também é que a gente também faz visita a escolas de pessoas com deficiência. Aí são de várias idades, não só crianças, né? E eles se sentem representados quando a gente chega lá com os cachorros cadeirantes, e eles também são cadeirantes. É uma festa, assim, é a coisa mais linda de ver. Então, a gente aceita convite aí das escolas, quem quiser que a gente faça visita. A gente não faz visita só em Curitiba, tem voluntários espalhados no Brasil inteiro, então a gente pode agendar também. Que legal. Deixa ele. Deixa ele brincar. Deixa ele brincar, deixa ele ser normal, né? Deixa ele ser feliz. E pra gente finalizar, né, nosso episódio aqui, nosso bate-papo, Andressa, deixa um recado pra quem tá lá, do nada, que nunca é do nada, teve o seu pet que ficou deficiente. Um recado, assim, que você acha que é bacana ele escutar nesse primeiro momento ali, que seja acolhedor. O primeiro, acho que a frase inicial é: você não está sozinho, né? Isso acho que é o principal, assim. Hoje em dia, você vê, em 6 anos, o tanto de coisa que mudou, o tanto de informação nova que chegou. Eutanásia, 99% das vezes, não é a solução, né? Você tem que ver bem certinho, não se desespere no começo. Conversa bastante com tutores que têm pets especiais, porque você vai ver que vai abrir um novo mundo, assim, uma nova situação que vai dar para se adaptar, tá? Principalmente eles. A gente demora, eu falo que a gente demora mais para se adaptar do que eles, né? Então, não se desespere, procure, né? Tem vários projetos, não só o Cão de Rodinhas, mas pelo Brasil afora também, se você não é daqui de Curitiba. Tem outros projetos que você pode buscar informação. Vai dar certo. É isso que tem que entender. É difícil, é difícil. A gente está falando aqui focando na parte boa, né? Mas, claro, o dia a dia não é fácil. Sim, né? Tem seus A gente brinca assim que eles viram um bebê, a maioria. Tem que trocar fralda, comida, às vezes você tem que levar até ele, água tem que ficar oferecendo toda hora, assim. Mas você vai ver que a gente cuida fisicamente deles, mas emocionalmente quem cuida são eles. Né? Então, isso foi uma coisa que eu aprendi com a Maia. Que assim, eu podia estar no meu pior dia, cansada, exausta, chegar do trabalho, ter que fazer um monte de coisa assim. Era só elas, né? As 3, assim, deitarem no meu lado ali que estava tudo bem, entendeu? Às vezes ela olhava assim e você aprendia sem ela falar uma única palavra. Então, não desista, né? O que a gente fala assim aconteceu, pode acontecer, mas nunca desistir. Que legal. Acho que é a mensagem. Bom, fico feliz que vocês tenham aceitado o meu convite de vir aqui hoje. Nós que agradecemos o convite. De conversar um pouquinho sobre esse universo aí, né? A gente sabe que tem muita, né, informação aí, muita coisa ainda para ser falado. Podemos gravar outro episódio. Mas deixar. Também, né, quem quiser, né, saber mais, né, acompanhar vocês aí, tem as redes sociais, que é o Cão de Rodinhas, né, no Instagram, Facebook, tem o YouTube, tem TikTok, tem site, tem muita coisa boa lá. Tem também quando elas fazem os encontros, por exemplo, né? Se você é uma empresa aí, vá fazer parte desse grupo aí. As meninas, elas estão fazendo um trabalho aí maravilhoso, assim. Eu acho que o mundo precisa mais disso, sabe? Eu fico muito feliz que vocês tenham aqui trazido essas informações pra gente. Eu falo assim que no começo é legal isso, porque no começo eu estava tão perdida quanto os tutores que estão entrando hoje em dia. Então, é legal você ver que você está evoluindo e que agora eu posso ajudar outras pessoas que estão passando pela mesma situação que eu passei há 6 anos atrás, assim. E que dá certo, né? Eu sou uma prova viva que tudo que eu aprendi com o projeto deu certo, né? Então... E a gente fala assim, né? Que no começo, realmente, a adaptação nossa pode parecer sofrida. É muita coisa para processar, mas
é só dar tempo ao tempo que tudo se encaixa e fica mais leve. Então, as pessoas têm aquele medo de que o dia a dia vai ser pesado, vai ser difícil. Não. Tudo se adapta, você se adapta, o animal já se adaptou e o dia a dia vai ficar mais leve. É uma rede de apoio, né? Sim, é uma rede de apoio. É igual quando a mamãe vai lá e tem um bebê, aí ela tem a Sim, sogra, tem a sim. mãe, tem o marido, que precisa estar ali junto, porque ela passa por alguns períodos difíceis ali, mas que é uma fase, que tudo Depois vai passa. passar. E depois lá na frente você olha e fala assim, nossa, valeu tanto a pena, se eu pudesse eu faria tudo de novo. Com certeza. Então, assim, a gente nunca se arrepende de fazer o bem, principalmente para um serzinho que ele é inofensivo, ele é indefeso e ele tá nesse mundo só para trazer luz na nossa vida. Com certeza. Bom, sigam também petcast.oficial, We Love Pets Oficial. Se inscrevam no nosso canal, deixa um like, deixa um comentário. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar aqui também que eu passo para as meninas. Mas se você quiser acompanhar de fato o perfil delas, vá lá, siga, acompanhe, seja um apoiador, que elas merecem muito esse apoio, esse carinho. E se você gostou desse episódio aí, já manda pro seu amigo. Se você tem aquele amigo que tá com um petzinho lá, que começou agora a passar por esse momento, manda lá para ele também, que eu tenho certeza que ele vai adorar, ele vai se sentir acolhido lá também, né? E se você tem aquele amigo que é curioso, que gosta de aprender, manda para ele também. Com certeza. E com isso chegamos ao fim de mais um episódio do Petcast, porque afinal, esse podcast ele não é nosso, é de vocês.